Já estamos ao vivo, bom dia, seja muito bem-vindo à nossa aula. Se você está assistindo uma gravação, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada. E na aula de hoje eu vou te falar sobre um tema realmente muito importante, que é como tornar as suas ideias memoráveis, as suas ideias grudentas, fazer as suas ideias realmente colarem na cabeça das pessoas. Eu preparei alguns slides aqui que eu vou compartilhar agora a minha tela com você e você vai entender exatamente o que você precisa fazer para atrair a sua audiência, para engajar a sua audiência e vender a sua ideia para a sua audiência. E essa aula de hoje vai te ajudar muito a fazer isso. Então, sem mais delongas, vamos direto para a aula e eu vou te mostrar agora como é que você vai conseguir fazer ideias que vendem, ideias grudentas para você vender para a sua audiência. Então, o título dessa aula de hoje é esse: como criar ideias que grudam na mente da sua audiência. Então, vamos ver qual é o tema aqui da nossa aula, o que nós vamos ver ao longo da nossa aula. Então, são 4 pontos que a gente vai ver ao longo dessa aula, bastante rápida, bastante dinâmica, direto ao ponto, que eu vou te mostrar como grudar as suas ideias na mente da sua audiência. Então, vamos lá. O primeiro ponto que nós vamos ver já agora, em seguida, são os 6 fatores que você precisa para atrair e gerar interesse e vender a sua ideia para a sua audiência. Depois que nós vimos esses 6 fatores, que eu vou te mostrar agora em seguida, você vai entender o que é e como se livrar da maldição do conhecimento. Olha só o que é isso, né? O que será a maldição do conhecimento? Será que você tem isso? Eu vou te mostrar logo em seguida. Depois nós vamos fazer um exercício musical. É bem divertido, bem rápido, e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você vai sentir isso na pele. E no final nós vamos fechar uma atividade prática, para que você possa implementar o que você vai pegar na aula de hoje e você vai ter, então, um checklist na sua mão da ideia grudenta. Um checklist para que você possa garantir que as suas ideias vão ficar memoráveis, vão grudar, vão colar na cabeça da sua audiência. Então vamos lá, está preparado? Vamos começar esses 4 pontos, vamos começar a ver os 6 fatores que você precisa então para grudar a sua ideia na cabeça das pessoas. E antes então de eu te contar quais são esses 6 elementos, eu vou te contar uma história muito rápida que já aconteceu com um amigo de um amigo meu, né? Então, olha só o que aconteceu. O cara é um viajante constante, ele trabalha viajando e ele estava esperando o avião, tinha um tempo livre, ele foi num bar tomar um drink. Estava lá, começou a beber, tomou um primeiro drink. Daqui a pouco se aproximou, uma mulher atraente se aproximou dele, chegou perto dele e ofereceu que poderia comprar um outro drink para ele. Perguntou se ele queria que ela comprasse um drink para ele. Ficou surpreso, aquela coisa, mas se sentiu lisonjeado, né? E aceitou. Tudo bem, resolveu aceitar. Daqui a pouco a moça voltou com 2 drinks na mão, ele tomou um gole, agradeceu, e isso foi a última coisa que ele se lembra. A última coisa que ele se lembrava. Depois disso, ele se acordou num lugar que ele não sabia onde é que ele estava e de repente ele viu que ele estava dentro de um gelo, não sabia o que estava acontecendo, né? E ele estava numa banheira de gelo. Ele de repente olhou para os lados, viu o que estava acontecendo, viu ali um bilhete dizendo: não se mova, ligue para o 190. Ele pega um celular que está ali na mesinha do lado da banheira e liga para o 190. E muito estranhamente, a atendente da polícia já familiarizada com a situação e diz para ele: olha, senhor, o senhor verifique se o senhor está numa banheira, se o senhor está, olha atrás da sua nuca, se o senhor está numa banheira de gelo. Sim, é exatamente isso que está acontecendo. E ela diz para ele: olha, calma, não entre em pânico, mas o senhor foi raptado por uma gangue que está roubando rins das pessoas e o senhor foi pego por essa gangue. Então, fica parado, não se move, os paramédicos estão indo aí agora e vão socorrer o senhor. Então, essa história, ela não é uma história verdadeira, mas ela é uma famosa lenda urbana. Essa história ela já foi usada de diversas formas. Também tem aquela história do marido que chama, ele está em Las Vegas, chama a prostituta, e aí acaba que ele também tem o seu rim raptado. Então, mistura um pouco de moralidade com essa mesma história. Mas para pensar o seguinte, ó, sempre esse tipo de história é uma história que vai nos cativar. A gente vai ficar pensando nessa história e a gente consegue lembrar dessa história, a gente vai conseguir contar essa história depois no jantar, no almoço, numa discussão. Por quê? Por que isso acontece? Para ver, ó, se eu te falar agora aqui um conceito jurídico, uma questão técnica, uma tabela de lucro, de dividendos, não importa. Eu posso te falar de uma coisa bem chata e bem difícil de lembrar. Agora, essa história que eu te contei, essa lenda urbana do cara que está no bar, toma um drink de um desconhecido, acaba numa banheira de gelo de um hotel e teve o rim sequestrado, foi tirado, né, foi removido o rim dele. Então, essa é uma história que você pode não lembrar dos detalhes, daquilo que eu disse: olha, ele é um cara, um viajante, que está sempre viajando a negócio, está na cidade X, Y, Z. Você pode não lembrar dos detalhes,
mas o principal da mensagem você vai lembrar e você vai conseguir contar para outra pessoa. Dependendo da história, você não vai saber falar para outras pessoas, mas esse tipo de história, porque ela carrega esses 6 elementos que eu vou te passar agora, você vai conseguir passar adiante. Então, são esses elementos que eu vou te contar agora, esses elementos da história que gruda, da ideia que você vai colar na cabeça da sua audiência. Então, para perceber que essa história que eu acabei de contar bem rapidamente, né, de maneira bem desleixada, contei muito rápido isso, mas que você sentiu, eu espero que você tenha sentido o que eu estou falando, né? Você se colocou no lugar do cara lá na banheira, no gelo, ele tomou o gole ali, confiou num estranho, né? Mas para ver, ela é uma história que você entende bem rápido, é uma história que você fica alerta, você fica curioso para saber o que aconteceu, você vai lembrar fácil da história depois. Você pode sentir como é que é mais ou menos essa sensação de beber o drink de um estranho e parar ali depois dentro da banheira do hotel. Que situação complicada que deve ser, né? Você consegue contar depois essa história e mais, se você acreditar que a história é verdadeira, isso pode mudar o seu comportamento para sempre. Pelo menos no que diz respeito a aceitar drinks de estranhos, né? Não é verdade? Então, para ver que essa história ela tem todos os elementos que eu vou te passar agora. Então, vamos bem rápido aqui ver quais são esses 6 fatores, esses 6 elementos da ideia que gruda, da ideia que cola na mente. Só que, antes disso, eu quero que você entenda que isso traz uma discussão. A discussão é a seguinte: as ideias elas já nascem interessantes ou a gente consegue tornar e transformar essas ideias em algo mais interessante? Você consegue esculpir a sua própria ideia e torná-la interessante ou ela necessariamente já tem que ser inerentemente, naturalmente interessante? Eu acredito, e com base no que eu vou te passar na aula de hoje, é que você realmente consegue pegar uma ideia e torná-la interessante, torná-la uma ideia grudenta, uma ideia que cola na cabeça das pessoas. E por isso que eu vou te mostrar agora esses 6 fatores que, se você incorporar nas suas mensagens, se você incorporar na sua comunicação, naturalmente você vai conseguir fazer com que a sua audiência lembre daquilo que você está falando e isso vai gerar maior engajamento e maiores vendas para o seu negócio. Então vamos lá, vamos para o primeiro elemento aqui. E o primeiro elemento que eu quero te passar, você deve anotar agora, pega um papel e caneta, começa a anotar, porque esses 6 elementos vão mudar a qualidade da mensagem que você faz. Pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser um post, pode ser um anúncio, pode ser uma página, tanto faz. Você vai usar esse texto que vende, essa mensagem, essa ideia que cola, e as pessoas vão prestar mais atenção no que você está falando, vão engajar mais com a sua mensagem, naturalmente as suas ofertas, as suas vendas vão aumentar se você usar esses elementos na sua mensagem. E o primeiro deles é a simplicidade. É o simples, é a simplicidade, é o primeiro elemento que você precisa ter nas suas ideias, para transmitir as suas ideias com maior eficácia. E aqui eu coloquei essa imagem porque ela especifica um provérbio que é bastante conhecido, que é o quê? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Então, essa é a única forma que você tem de garantir que toda a sua audiência vai entender o que você está falando. Então, para pensar, qualquer tipo de abstração é complicado de ser entendido. Agora, se você fala, se você elimina tudo, se você prioriza a sua mensagem central, exclui tudo aquilo que não diz respeito ao centro da sua mensagem, ao núcleo, ao que é principal na sua mensagem, você vai conseguir, então, passar uma mensagem com simplicidade. Então, mais vale um na mão do que 2 voando, todo mundo entende, é simples, é direto, e você consegue, então, entender o que a mensagem está querendo dizer. Então, essa é a primeira ideia aqui que eu quero te passar. O primeiro elemento da ideia que cola é a simplicidade. Vamos passar para o próximo aqui. E o próximo elemento é justamente aquilo que é inesperado. Você precisa causar algum tipo de violação de expectativa, algum tipo de surpresa que vai capturar a atenção da pessoa, e aí depois você vai manter o interesse da pessoa como? Você vai manter o interesse abrindo uma lacuna de conhecimento. Você diz uma coisa, você deixa o cara na banheira e não diz ainda qual foi a solução. Você não sabe, no final das contas, se ele conseguiu sair dali, o que aconteceu, por que ele foi para lá. Isso é possível de se fazer, é isso que as séries preferidas que a gente tem em Netflix, se você gosta de alguma, ou de um filme, ou de um livro, ou de uma série, é isso que os autores fazem. Eles dão uma informação interessante, colocam a pessoa ali no penhasco, como se diz também, né? E depois isso a gente descobre daqui a pouco. Isso a gente descobre depois. Né? Então te deixa pendurado para manter o interesse. Abre uma lacuna e depois fecha essa lacuna. Começa uma nova informação, abre uma lacuna, fecha a lacuna anterior e vai em frente. Então, o primeiro elemento que a gente acabou de ver foi a simplicidade, certo? A simplicidade. Mais vale um na mão do que 2 voando. O segundo elemento que a gente acabou de ver é o da surpresa, do inesperado. Você viola uma expectativa,
Você faz algo contra-intuitivo, que a pessoa não está esperando, ela capta a atenção. E depois, com a curiosidade, o interesse, você vai abrindo lacunas de conhecimento. E com isso a pessoa fica presa na sua mensagem, querendo saber mais, querendo saber até o final. Por exemplo, se você ficou curioso em saber qual é esse exercício musical que a gente vai fazer no final, você vai ter que ficar até o final dessa aula para poder entender e sentir na pele isso que eu estou falando, esse exercício musical. E vale a pena, fica até o final, que vale a pena, vai ser bem interessante a experiência. Então vamos lá. Vamos para o terceiro elemento. E o terceiro elemento é a concretude. Concretude. Mas o que quer dizer isso, Alex? O que você quer dizer com concretude? Se eu te falar para pensar, mesmo que não tivesse aqui a imagem, numa bandeja com maçãs do amor, com um palitinho enfiado na maçã, você conseguiria imaginar perfeitamente essa cena. Ela não é abstrata, ela não é genérica, ela é bastante específica e concreta e você consegue entender. Então, essa que é a ideia da concretude. Por exemplo, ali no início, quando eu contei a história, a banheira de gelo, todo mundo consegue identificar isso como algo bastante concreto, bastante específico. E essa é também um dos fatores, esse também é um dos fatores que vai tornar a sua ideia grudenta, a sua ideia vai colar na cabeça da sua audiência. Se você utilizar o que a gente viu primeiro, então, a simplicidade, depois a surpresa, aquilo que é incomum, aquilo que causa uma certa violação de expectativa, e depois a concretude. A concretude é o terceiro elemento. Então, simplicidade, inesperado e concreto. Depois, vamos para a próxima aqui. Ó. Então, o próximo elemento que eu estou trazendo aqui é o elemento da credibilidade. Credibilidade. Então, os políticos usam muito isso. Né? Então, pergunta assim, ó, em vez de ele afirmar um monte de estatísticas e ficar dizendo coisas que muitas vezes eles nem sabem, né? Porque não dominam, na verdade, muitos deles nem sabem o que estão falando, mas é muito simples de dizer assim, ó, nos últimos 4 anos atrás, você estava melhor ou você estava pior do que você está agora? E aí a pessoa consegue imaginar, tá ali com a carteira vazia, né, pensando agora nessa situação, pandemia, um monte de gente dependendo de auxílio emergencial, né? Então, você coloca essa situação como a pessoa consegue experimentar mentalmente aquilo que você está falando e a sua ideia, por ser familiar, por ser bastante simples, e você consegue fazer a pessoa imaginar o que você está falando, aí você consegue, então, ter uma ideia que é crível. E esse é o quarto elemento. Falamos já da simplicidade, falamos do inesperado, falamos do concreto, concretude, agora credibilidade, uma ideia que parece que é crível, é algo que você consegue acreditar, porque você consegue sentir aquilo. Eu te digo, você estava melhor ou pior 4 anos antes, e aí a pessoa consegue sentir aquilo mentalmente, e a ideia então passa a ser mais crível, você ganha credibilidade com a sua ideia. O quinto elemento aqui, o quinto elemento é um elemento de emoção. Emoção. Então, coloquei aqui um gol, né? Eu não sou palmeirense, não sei se esse é o seu time ou não, se você é porco, se você é torcedor do Palmeiras, eu sou gremista. Agora, daqui a uns dias, vamos jogar a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Espero que o Grêmio seja campeão, seja o ex-campeão da Copa do Brasil. Mas agora, final de semana passado, se você acompanhou, o Palmeiras jogou a final da Libertadores contra o Santos e o Palmeiras foi o bicampeão da Libertadores da América. O Grêmio já é tri, né? O Palmeiras foi bicampeão agora da Libertadores da América. E esse cara aqui que eu coloquei na foto, o homem do gol, no finalzinho do jogo, né, já estava mais de 100 minutos de jogo, e ele foi lá, entrou em campo e fez o gol da vitória, o gol do título, o gol importante que está levando o Palmeiras para o Mundial. Não sei se o Palmeiras vai ser campeão ou não, mas está indo jogar o Mundial graças ao gol desse cara aí. O Breno Lopes está ali, fez um golaço de cabeça em cima do Pará, foi lá e fez o gol da vitória. E a história dele, ela é uma história bastante emocionante. O pai dele não deixava ele jogar futebol, impedia ele no início. Teve amigos numa infância pobre, como muitos jogadores, né? Amigos que entraram para o tráfico de drogas, enfim, e jogou Série C, Série B, estava no Juventude, depois foi para o Palmeiras e agora tem essa mudança drástica na carreira dele, fazendo o gol do título do Palmeiras. E por que eu estou te falando isso? Porque de alguma forma você consegue se identificar com a situação dessa pessoa. Você pode nem gostar de futebol, você pode não entender nada de futebol e nem gostar do Palmeiras, mas você consegue se colocar no lugar do jogador, passou uma infância difícil, passou uma vida complicada, superou essa situação toda e agora está vivendo esse momento de glória eterna, porque fez o gol do título. Então, esse elemento que eu estou trazendo agora é o elemento da emoção. Se você trouxer qualquer tipo de emoção
na sua ideia, você vai ganhar essa ideia com muito mais força, a sua ideia vai colar na cabeça da sua audiência. Então é muito importante que você também use esse quinto elemento, que é o elemento da emoção. Nós já vimos o elemento da simplicidade, nós vimos o elemento da simplicidade lá no início, depois eu te mostrei o elemento do inesperado, o elemento do inesperado, da surpresa, depois eu te mostrei o elemento da concretude, depois o elemento da credibilidade e agora o elemento da emoção. E o último elemento, o sexto elemento que a gente vai ver agora, é o elemento da história. E aqui eu estou te mostrando um quarto de hotel lá em Tóquio, no Japão, que é bastante interessante. Então, olha ali no fundo, tem as camas do hotel ali, né? E lá no fundo, aquilo ali é um simulador de voo. É isso mesmo, você consegue lá em Tóquio, nesse hotel, você pode se hospedar nesse quarto, e inclusive vai ter um instrutor de voo ali que vai simular um voo com você, um voo lá no Japão, uma rota real do Japão, e você consegue simular ali o voo. E é mais ou menos uns R$ 1.000 custa para 1 hora e meia de aula ali com o instrutor, e se você quiser, você consegue dormir no quarto, inclusive, né? Um quarto com um simulador de voo de um Boeing 737, né? Então, veja só que interessante isso, né? Porque a história, qualquer tipo de história que você conte, ela vai gerar vai ativar na cabeça da pessoa uma espécie de um simulador de voo. É como se fosse um simulador de voo. Você vai escutar a história e de alguma forma você se prepara, você adiciona no seu catálogo mental aquela experiência da história que você está ouvindo, para depois, caso você enfrente uma situação parecida na sua vida, você tem uma resposta mais rápida, uma resposta mais eficiente. Então é mais ou menos como funciona um simulador de voo. Você está ali simulando e se depois você vai pilotar um avião de verdade, você vai conseguir reagir melhor às situações do mundo real se você treinou no simulador. Então a história é o sexto elemento. Você coloca uma história na sua ideia e a sua ideia vai ser mais grudenta, ela vai colar na cabeça das pessoas. Então, vamos recapitular aqui rapidamente esses 6 princípios da ideia que cola, da ideia que gruda na cabeça da sua audiência. Ela é uma ideia simples, ela é, de alguma forma, inesperada, ela é concreta, ela é crível, ela é emocionante e ela tem uma história. Tá bem, Alex, entendi. Peguei esses 6 elementos. Você pegou isso aí? Me diz aí se você pegou. Você entendeu, você anotou, anota esses 6 elementos. Mas tudo bem. Mas aí agora você pode estar me perguntando assim. Você pode estar pensando o seguinte. Tá, mas para aí, se é tão simples assim, é tão fácil, por que todo mundo não faz isso? Por que a gente vê tanta ideia chata e explicada de maneira abstrata e difícil de entender, sem exemplo, sem história, tudo previsível, complicado, muitas vezes uma mentira completa que não tem como acreditar, não me causa nenhuma emoção, não tem uma história. Por que as pessoas não usam esse sistema tão simples e não tornam, então, todo mundo as suas ideias memoráveis, ideias claras, ideias boas de serem ouvidas? Por que é assim? Eu vou te mostrar agora a razão disso. Nós chegamos no segundo ponto da nossa aula. E esse motivo é o que eu estou chamando aqui do vilão da maldição do conhecimento. Você já ouviu falar disso, maldição do conhecimento? Então, dá uma olhada aqui, ó. No lado esquerdo aqui, what you think other people see. O que você pensa que as outras pessoas estão vendo. Então, você vê ali uma imagem completa do quebra-cabeça. Mas, na verdade, what they really see, o que as pessoas realmente veem, tá ali, ó, o quebra-cabeça todo desmontado. Então, vamos fazer esse exercício rapidamente agora aqui. Vamos fazer de uma vez esse exercício musical que eu prometi lá no início. Então, é mais ou menos o seguinte, ó. Eu vou batucar aqui na mesa algumas músicas bem conhecidas, eu tenho certeza que são canções que você conhece, você sabe quais são, e eu quero que você tente adivinhar, só ouvindo o batuque que eu vou fazer aqui, você tente adivinhar qual é a música que eu estou batucando aqui na mesa, tá bom? Então vamos lá, presta atenção, se prepara aí, para tudo, presta atenção, e eu vou batucar aqui a primeira música. Vamos lá. E aí, alguma ideia? Escreve aí, qual é a música? Que música é essa que eu acabei de batucar? Vamos ver se você acertou. Para aí, eu vou fazer mais uma agora. Vou tocar mais uma aqui, vou batucar rapidinho, vamos ver se você identifica. Só o inicinho. E aí, pegou? O que você acha? Entendeu qual é a música? Essa segunda, você entendeu? E a primeira?
eu pensar mais uma, a última, ó. Mais uma só para ver se você acerta. E aí? Olha, eu não sei se você está acertando ou não sei se você entendeu quais são essas músicas que eu batuquei, essas 3 músicas que eu acabei de batucar. Mas o fato é que eu tenho certeza que se você acertou ou errou, a primeira que eu batuquei aqui era o Parabéns para Você. Parabéns para Você. A segunda é o hino nacional, o hino do Brasil. E a terceira era Nana Neném. Nana Neném, que a Cuca veio pegar. Eram as 3. Depois olha de novo na gravação, talvez você identifique. Mas o que é isso aqui? Esse foi o experimento que foi feito lá em Stanford, em 1990. Elizabeth Newton fez esse experimento e aí ela colocou um grupo de pessoas para ser o batucador, ó, o tapper, e outro grupo de pessoas para ser quem escuta e tenta adivinhar, que foi o que você fez agora, o listener. E aí ela colocava, então, ela botou 120 músicas conhecidas para as pessoas, os batucadores batucarem e os que escutam ouvirem e tentarem adivinhar qual era aquela música. Então, foi isso que aconteceu. Olha aqui nesse gráfico o que as pessoas estimavam. Ó. Os que batucavam, eles achavam que as pessoas acertariam pelo menos metade das músicas que foram batucadas. Mas, na verdade, o que acontecia é que as pessoas acertavam, tá ali aquele número bem baixinho, chega a 2,5%, elas acertavam apenas uma música a cada 40 tentativas. Então, de 120 músicas, as pessoas acertavam em média 3 músicas, 2,5%. Mas veja que interessante, olha só que loucura. A pessoa que batucava, como eu fiz agora para você, ela estimava que as pessoas acertariam pelo menos metade das músicas. E por que será que isso acontece? É justamente por causa da maldição do conhecimento. Então, para ver aqui, ó, agora eu coloquei uma linguagem escrita, aquilo que está no gráfico. Então, veja só, 120 canções, eles acertavam, os ouvintes, 2,5%, mas as pessoas achavam que eles iam acertar 50% das vezes. E por que isso acontece? Porque quando eu estou batucando aqui, pode ser o Parabéns para Você, pode ser o Hino Nacional, pode ser o Nana Neném ou qualquer outra música. Eu já sei a música que eu vou batucar. E quando eu estou batucando, eu estou ouvindo essa música na minha mente. Eu estou ouvindo ali o Parabéns para Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E você aí do outro lado, muito provavelmente só está ouvindo um código Morse muito louco, uma batucada completa, e não está ouvindo coisa nenhuma. Então, a maldição do conhecimento é essa. Uma vez que você sabe, se eu sei a música, eu não consigo não ouvir a música na minha cabeça. E eu não consigo saber como é a sensação da outra pessoa, a pessoa que não tem acesso ao mesmo conhecimento que eu tenho, a pessoa que não sabe qual é a música, ela não está ouvindo a música. Então é mais ou menos como naquele quebra-cabeça que eu mostrei. Eu estou enxergando o quebra-cabeça completo e a pessoa que escuta, ela está vendo outra coisa. Eu não tenho como acessar o estado mental de não saber aquilo que eu sei. Então eu não consigo transmitir a mensagem, seja uma imagem, seja uma ideia, seja uma música, eu não consigo transmitir na mesma vibração da pessoa que não sabe. Então, eu não consigo me colocar na mesma atitude mental de quem não sabe o que eu já sei. E essa é a maldição do conhecimento. Esse é o grande vilão, esse que nos atrapalha para não conseguir, então, fazer todos esses 6 princípios que eu coloquei, né? Esses 6 princípios que a gente acabou de falar, para a sua ideia ficar uma ideia grudenta, uma ideia que cola. Então, eu coloquei essa tirinha aqui, né, para mostrar a inabilidade de transmitir. Ela é de quem não entendeu a mensagem ou de quem não soube explicar. Então, ele está dizendo ali no primeiro quadrinho, ó, alguém me disse que a sua apresentação é confusa e não persuasiva. Não foi convincente. Aí o outro responde, olha, o Gilbert, né? Algumas vezes a inabilidade da pessoa de entender parece a inabilidade da outra pessoa de explicar. Ele, eu não entendi o que você acabou de dizer. Viu só? É mais ou menos isso. Então, no fundo, você tem que entender que a maldição do conhecimento é que nos prejudica para transmitir mensagens. Porque você sabe do que você está falando perfeitamente, mas a outra pessoa não sabe. E se você não conseguir entrar no estado mental de quem não sabe aquilo que você sabe e está tentando explicar, você não vai conseguir transmitir uma mensagem com a clareza suficiente para outra pessoa compreender o que você está falando. Então, você precisa superar a maldição do conhecimento. E como fazer isso? Então, está aqui o livro de onde eu tirei tudo isso que eu estou trazendo aqui nessa aula para você. Então, ideias que colam, é o livro Made to Stick, em inglês, do Chip Heath e do Dan Heath, e do Dan Heath, e você encontra esse livro já traduzido para português, ideias
que colam? Por que algumas ideias pegam e outras não? Os 6 princípios das ideias que dão certo. E aqui eu deixo para você, finalizando essa aula, essa atividade prática que também serve como um checklist para que você possa verificar se a sua ideia ela está pronta, é uma ideia completa, uma ideia grudenta para que fique na mente da sua audiência e com isso você possa atrair mais pessoas, engajar as pessoas e vender as suas ideias de maneira muito mais fácil, mais efetiva. Então, a ideia, depois que você colocou a sua ideia no papel, você já sabe o que você vai falar, dá uma olhada nesse checklist. Então, a ideia é simples, eu excluí o excesso, ela destaca só o principal, o núcleo da minha mensagem, beleza. Essa ideia, ela é inesperada, ela causa alguma surpresa, eu estou abrindo algum tipo de lacuna no conhecimento que prende o interesse da pessoa em prestar atenção naquilo que eu estou falando, então, ok. Terceiro elemento, a ideia ela é concreta, ela expressa uma imagem, uma ação, uma sensação clara, como a da banheira, ou como aquela maçã do amor na bandeja ali que eu te mostrei. 4, é uma ideia crível, eu consigo fazer a pessoa experimentar mentalmente aquilo que eu estou falando. Essa ideia, ela emociona, ela faz a pessoa se importar com alguma coisa específica, porque no final das contas a emoção não é com algo abstrato. Se eu te falasse só do jogo de futebol, ou da Libertadores, ou mesmo do Palmeiras de uma maneira genérica, é bem menos emocionante do que eu te contar rapidamente a história do Breno Lopes de superação e chegar agora nesse ponto de fazer o gol do título, né? E no final, tem uma história, transmite algum tipo de simulação daquela situação, por isso eu te mostrei lá aquela imagem daquele caso do quarto do hotel lá com um simulador de voo. Você consegue fazer a pessoa sentir isso. Imagina só os bombeiros, como é que eles fazem. Eles estão sempre saindo de incêndios e tudo mais e compartilhando aquelas histórias. Porque com isso eles vão enriquecendo o catálogo mental e aí quando eles chegam num momento de situação real de enfrentamento do fogo, eles estão muito mais preparados. É assim que funciona. Você escuta histórias e o nosso cérebro está programado para escutar histórias justamente porque a gente sabe que a gente pode acabar enfrentando situações assim na vida real e por meio dessa história a gente aprende e simula a experiência antes e depois a gente consegue reagir de maneira mais rápida, mais eficiente e mais pronta. A gente se sente mais pronto para entrar em ação porque a gente já ouviu a história antes. Então, esses são aqui os 6 elementos que a gente viu na aula de hoje. Eu vou voltar aqui a tela completa para a gente terminar essa apresentação. Então, eu espero que você tenha gostado. Eu te mostrei hoje esses 6 fatores que vão realmente mudar as suas ideias. Elas vão ficar muito mais fortes, muito mais grudentas. Essas ideias estão no livro Ideias que Colam. Se você quiser ir mais fundo nisso, leia o livro. Mas se você quiser abreviar e ir direto ao ponto, assiste de novo essa aula, pega as suas anotações, use esse checklist que eu acabei de dar e deixa as suas ideias, então, mais simples, mais inesperadas, mais concretas, mais críveis, com emoção e história, e você não vai se arrepender. Sua ideia vai ficar muito mais forte e vai colar na mente da sua audiência. Eu sou Alexei Chapa, eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima. Tchau!